Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, mais uma vez aqui estamos, desejosos de escutar a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é alimento para a nossa vida, é alimento para a nossa alma, alimento para o nosso espírito. Alimento é uma necessidade. Por isso, todos os dias, nós buscamos na Sagrada Escritura este alimento salutar para manter bem e saudável a nossa vida espiritual. Aproveitemos mais uma vez esta oportunidade que temos de escutar a Palavra de Deus. Te convido, querido irmão, te convido, querida irmã, com essa atitude de prontidão, permitir que o Senhor nos fale e que a voz de Deus ressoe na nossa vida, transformando o nosso modo de ser e o nosso modo de viver. Escutemos com bastante atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Ora, ele estava ensinando numa das sinagogas aos sábados. E eis que se encontrava lá uma mulher, possuída havia 18 anos por um espírito que a tornava enferma. Estava inteiramente recurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse: Mulher, estás livre de tua doença. E lhe impôs as mãos. No mesmo instante, ela se endireitou e glorificava a Deus. O chefe da sinagoga, porém, ficou indignado por Jesus ter feito uma cura no sábado. E tomando a palavra, disse à multidão: Há 6 dias nos quais se deve trabalhar. Portanto, vinde nesses dias para serdes curados, e não no dia de sábado. O Senhor, porém, replicou: Hipócritas! Cada um de vós, no sábado, não solta seu boi ou seu asno do estábulo para levá-lo a beber? E esta filha de Abraão, que Satanás prendeu há 18 anos, não convinha soltá-la no dia de sábado? Ao falar assim, todos os adversários ficaram envergonhados, enquanto a multidão inteira se alegrava com todas as maravilhas que ele realizava. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, hoje nós nos encontramos diante de uma bonita página do Evangelho que mostra como Jesus age em favor das pessoas que necessitam. Aliás, se olharmos o Evangelho, o caminho percorrido por Jesus, ele sempre se coloca ao lado das pessoas que necessitam de algum tipo de libertação, de algum tipo de cura. E hoje não foi diferente. Jesus encontra-se com uma mulher há 18 anos possuída por um espírito mau e devolve a ela a sua liberdade. Cada um de nós também pode experimentar esta libertação que vem de Jesus Cristo. Basta que abramos o nosso coração. Vamos fazer a nossa reflexão deste Evangelho, nos colocando também dentro desta cena apresentada pelo Evangelho. O Evangelho começa dizendo que Jesus estava ensinando numa sinagoga, no dia de sábado. Jesus é o grande mestre, gasta boa parte do seu tempo, da sua missão, dedicando-se ao ensinamento sobre as coisas de Deus. E como sabemos, o ensinamento de Jesus não é meramente teórico. O ensinamento de Jesus é sempre acompanhado de um gesto prático, mostrando a misericórdia de Deus em favor dos seus. Hoje não é diferente. Hoje Jesus ainda continua a agir no mundo. Nos ensina, sobretudo, através de suas ações concretas no nosso dia a dia. O Evangelho faz questão de dizer que o ensinamento de Jesus realizado na sinagoga acontecia num dia de sábado, sobretudo para nos ensinar como que naquele tempo os chefes religiosos lidavam com a lei do sábado. Uma lei que foi criada em vista da dignidade humana,
mas agora eles estão transformando esta lei, que era justamente para preservar a dignidade humana, justamente o contrário, uma lei que escraviza e que impede de fazer a experiência da libertação. Por isso é importante que estejamos situados, que Jesus esteja ali num dia de sábado. E diz o Evangelho: eis que se encontrava lá uma mulher possuída havia 18 anos por um espírito que a tornava enferma. Estava inteiramente recurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Importante dizer, meu irmão, 18 anos de sofrimento. 18 anos possuída por este espírito que a tornava doente, recurvada, não podia endireitar-se. É símbolo da escravidão do mal. Diz o Evangelho que Jesus viu esta mulher. Assim descreve o Evangelho. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse. É importante dizer que Jesus tem essa sensibilidade para ver aqueles que não são vistos. Esta mulher sofria há 18 anos, uma vida inteira, mas Jesus a vê. E o ver de Jesus não é simplesmente uma constatação física, é um ver profundo, é um ver que se compromete com a transformação da vida daquela mulher. Por isso diz o Evangelho que ao vê-la Jesus diz: mulher, estás livre de tua doença. Portanto, Jesus vê e se compromete em transformar a realidade das pessoas. E nós, como vemos as pessoas ao longo do caminho? Como nós nos comprometemos em transformar as suas vidas? Ou será que simplesmente identificamos e passamos adiante sem fazer nada para que a sua vida seja transformada? Jesus impõe as mãos sobre ela, toca aquela mulher, e o toque de Jesus é um toque de libertação. No mesmo instante, ela se endireitou e glorificava a Deus. É bonito perceber que o milagre realizado por Jesus conduz a pessoa a glorificar a Deus. E é isso. Os sinais de Jesus são para conduzir as pessoas a uma adesão de fé. Por isso, ao receber o sinal, o milagre de Jesus, esta mulher glorifica a Deus. O objetivo do milagre é nos levar a glorificar a Deus. Mas há uma figura no Evangelho que devemos observar, porque pode ser que nós também nos identifiquemos com esta figura. O chefe da sinagoga se indignou, diz o Evangelho, porque Jesus fez uma cura no dia de sábado. Vejamos bem, Jesus está realizando o bem em favor de uma mulher que sofria uma vida inteira, 18 anos. Esse gesto de bondade de Jesus causou indignação do chefe da sinagoga, porque Jesus fez isso no dia de sábado. Por isso ele toma a palavra e vejamos bem o que ele diz. Há 6 dias nos quais se deve trabalhar. Portanto, vinde nesses dias para serdes curados, e não no dia de sábado. Vejamos o que foi dito antes. O sábado foi feito, a lei do sábado foi feita para garantir um pouco de dignidade às pessoas. Mas agora os chefes religiosos estão fazendo da lei do sábado justamente o contrário. Em vez de ser sinal de libertação e dignidade, estão fazendo sinal de opressão e de escravidão. Mas Jesus reage diante disto dizendo: hipócritas. Isso mostra que a experiência religiosa vivida pelos chefes religiosos do seu tempo não era uma experiência religiosa autêntica, justamente porque não liberta as pessoas, não cura as pessoas. Segundo Jesus nos ensina nos Evangelhos, a experiência religiosa autêntica é aquela que cura, que liberta, que ajuda as pessoas a serem melhores. Por isso Jesus chama este comportamento de hipocrisia. E continua Jesus: cada um de vós no sábado não solta o seu boi, seu asno, do estábulo para levá-lo a beber? E esta filha de Abraão, que Satanás prendeu há 18 anos, não convinha soltá-la no dia de sábado? É como se Jesus estivesse dizendo: por acaso uma vida humana não é mais importante do que a vida dos bois e dos asnos? Não que eles não mereçam cuidado. É claro que os animais precisam ser cuidados, mas uma vida humana não merece também ser libertada no dia de sábado? Não vale o humano mais do que os animais? É esta questão colocada por Jesus diante da hipocrisia dos chefes religiosos daquele tempo. E o Evangelho se conclui dizendo: ao falar assim,
Todos os adversários ficaram envergonhados, enquanto a multidão inteira se alegrava com todas as maravilhas que ele realizava. Alegremo-nos também hoje, porque Jesus continua realizando maravilhas na nossa vida, na minha, na sua, na vida da nossa comunidade, na vida dos irmãos e irmãs que tanto necessitam. Aprendamos de Jesus que a verdadeira experiência religiosa é aquela que salva, é aquela que liberta. Querido irmão, querida irmã, estamos concluindo mais este momento de oração, hoje realmente alimentados pela Palavra de Deus, uma página bonita do Evangelho que nos encanta ao ver a atitude de Jesus em favor de quem sofre. Igualmente, Jesus não é indiferente a nenhum de nós. Talvez, assim como aquela mulher do Evangelho que há 18 anos sofria, pode ser que nós também passemos por alguma experiência de sofrimento. E Jesus quer nos libertar, quer nos tocar com suas mãos que transforma a nossa vida. Dirijamo-nos ao Pai Eterno e façamos a nossa oração confiante. Divino Pai Eterno, te louvamos e te agradecemos por esta oportunidade de escutar a mensagem de teu Filho Jesus. Ajuda-nos, Pai Eterno, a sermos um pouco parecidos com Jesus, de modo que vivamos uma experiência religiosa autêntica. E como nos ensina o Evangelho, uma experiência religiosa autêntica é aquela que salva, é aquela que liberta as pessoas e as torna melhores. Ajuda-nos, Pai Eterno, a nos comprometer com o Evangelho que escutamos e refletimos. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.